Eu quero começar a conversa de hoje com o texto que está em Jeremias, no capítulo 13. Tem aí seu telefone? Tem aí a sua Bíblia? Hoje eu estou com a Bíblia, eu deixei o telefone de lado. Está aqui, ó. O texto. Esse texto é muito interessante, esse verso é muito interessante. Jeremias 13, 23. Diz aqui o seguinte, uma grande verdade. Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele e o leopardo as suas manchas? Então, podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? O que Deus está dizendo aqui para nós? Que ninguém consegue mudar a cor da pele. Tem uns que tentam. Michael Jackson conseguiu, né? Mas é uma exceção. Tem alguns outros aí, porque surgiu um creme que as pessoas iam aplicando e ia clareando a pele. Escurecer também é mais fácil, né? Tem gente que vive na praia, vai bronzeando, parece que ele não volta mais, a pessoa fica bronzeada. Só vir para a Bélgica, passa o inverno aqui, vai descobrir que é branco. A gente fica sem sol, né? Aconteceu isso comigo. Eu estava no Brasil, era verão, tinha ido para a praia com a minha família, estava bem moreno, e eu fico moreno, eu fico escuro, eu fico num tom de pele Carlinhos. Vocês já viram Carlinhos? Eu fico um tom de pele Carlinhos. E aí eu fui para os Estados Unidos, pela primeira vez tinha saído do Brasil, fui para estudar, era o inverno, cheguei lá no Nebraska, final de dezembro, estava menos 14. Porque na Bélgica é difícil a gente ter uma dessa, né? Lá, Nebraska, menos 14. 2 semanas depois eu descobri que eu sou branco. Porque não tomei um sol, foi subindo tudo assim, ó, foi branqueando, parece que me jogaram. Cada lugar a gente fez, aqui é Javel, né? Me jogaram num balde de Javel. Fiquei branco. Então, tem gente aí que tenta mudar a cor da pele, mas aqui o texto está dizendo que a gente não tem como mudar. É uma coisa que a gente nasce com isso e não muda. E aqui está dizendo que o leopardo não tem como mudar as manchas. A onça pintada não tem como despintar. Não tem. Né? Se passar uma tinta nela ali, primeira chuva, vai embora a tinta, as manchas estão lá, as manchinhas estão lá. Então, como que a gente pode mudar a gente mesmo? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, porque a gente está na série esse mês sobre evidências. Semana passada, a gente viu a evidência na Lua. Ninguém acha que nunca mais vai olhar para a Lua do mesmo jeito. É muito especial, não é? O tamanho certo na distância certa. E o que eu achei mais interessante foi o pensamento. Olhando da Lua para a Terra cobriria o Sol perfeitamente, porque a sombra da Terra cobre a Lua perfeitamente. A gente olha a sombra todo mês passando assim, a sombra da Terra na Lua. Então, se a gente estivesse na Lua, todo mês a gente ia ver o eclipse solar, a Terra cobrindo. Perfeito. Não tem como perfeição vir do acaso. Então, é uma evidência muito forte que a gente encontra na natureza de que existe um Criador. Estava conversando com a minha esposa, né, que é bióloga, batendo um papo com ela sobre esse tipo de coisa, tipo de evidência. Ela me contou umas coisas que a gente para pensar. Lá no Brasil, na Amazônia, os índios, ou mesmo o pessoal que mora em beira de rio, eles vão se preparar cada ano para a cheia. E aí varia. Tem um ano que o rio sobe mais, tem ano que o rio sobe menos. Mas tem uns pássaros que eles fazem um ninho nas árvores, na altura da água. E eles preparam esse ninho com antecedência. Eles não gostam de ficar muito longe da água, porque eles têm que pescar para pegar peixinho para os filhotes, mas eles também não são bobos de fazer num lugar onde a água vai pegar. Então, os ribeirinhos só têm que observar onde os ninhos estão, e eles já sabem até onde a cheia vai naquele ano. Me explica quem contou para o passarinho a altura certa de fazer o ninho. Fala sério. Para mim é evidência. É evidência de que tem alguma coisa muito poderosa por trás disso. Não é acaso. Não dá para dizer que é acaso. E aí, a minha esposa bióloga, ela pergunta, né? Onde que a evolução entra nisso aí? Como que a evolução chega nisso? Quer ver um negócio interessante? Muitos anos atrás, eu vi uma coisa muito interessante que aconteceu na África. As girafas, no norte da África, uma região
que elas se alimentam, a gente sabe, das folhas das árvores. Né? O meu filho estava perguntando esses dias, por que a girafa, com aquele pescoço bem grande, ela vai comer folha de árvore grande, sendo que tem árvore pequenininha? Né? Geralmente as imagens é a girafa esticando o pescoço para comer folhas na árvore mais alta. Só que por causa da poluição na Europa, e aí os ventos vão levando aquela poluição, e chegou na África, a chuva estava caindo ácida lá na África. E as folhas das árvores estavam sendo afetadas. Então tem certos elementos químicos, orgânicos, que a girafa precisa para ter saúde, só que ela não estava encontrando mais nas folhas. Uma das coisas que ela precisava é potássio. Não, desculpa, cálcio. E aí, eles começaram a observar, os biólogos lá. Esse biólogo é tudo doido, viu? Eu sei que eu casei com uma. E aí, eles lá, com as máquinas fotográficas, filmando, e faz aqueles documentários, National Geographic e tal, aqueles negócios que a gente assiste, observando que as girafas começaram a roer os ossos dos animais mortos. Nunca aconteceu isso. Nunca. E aí, de repente, elas começaram a roer o osso. Por quê? Aí eles foram estudar e descobriram essa ligação, que elas estavam precisando de cálcio. Não tinha nas folhas por causa da chuva ácida, vindo com a poluição da Europa. Quem contou para a girafa e falou para ela, a partir de agora, pra você ter saúde, vai roer osso. Me explica isso. A evolução é fantástica. Ou é evidência de que tem alguém que criou esse animal e que tem conexão com ele, e está dizendo para ele o que fazer. Então, nos dois lados, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé para acreditar que tudo veio do nada, da explosão do Big Bang, a gente estava falando disso. Mas também tem que ter fé para crer na Bíblia. A minha fé é muito pequena. Eu não consigo acreditar que o caos criou tanta coisa organizada, tanta coisa bem feita, tudo perfeito em funcionamento, como é o nosso corpo, como é a natureza, como é o universo. Então, a minha fé não é tão grande assim. A minha fé ela é irracional, né? Porque eles acham que é irracional acreditar num Deus. Eu creio num Deus, Criador. Agora, voltando a falar da Bíblia, de Deus e de Jesus, evidência número 1, semana passada. O que foi o tema da semana passada? Alguém ainda lembra? Porque 7 dias a gente vai ficando mais velho assim, né, Marinei? A gente começa a esquecer das coisas. Ainda lembra a semana passada o que foi? O Pedro acho que ainda é mais jovem, não consegue lembrar. Não estava também, nem assistiu também. Não estava, nem assistiu. Mas tem gente que tem idade e lembra das coisas. Ainda lembra quantos filhos tem, quantos netos tem, quantos bisnetos tem, quantos tataranetos tem? Ou já perdeu a conta? É tanto, está aumentando, né? Esse povo está trabalhando. Lembra, né? Quem que lembra o que foi semana passada? Que eu esqueci. O que era o tema semana passada? Se o Gabriel não souber... Futuro revelado. Então, uma evidência de que esse livro é a palavra de Deus, de que esse livro realmente é o que diz que é, ou seja, não um livro comum, mas que tem um Deus que revelou o que está escrito aqui, são as profecias. Quando você estuda as profecias e você vê o futuro revelado, isso é uma evidência muito grande, muito forte de que há um Deus. Então, eu falei para vocês de Thomas Edison, o cientista, que se tornou cristão porque estudou o livro de Daniel e viu as profecias ali. Para ele foi uma evidência muito forte de que existe um Deus. Então, primeira evidência dessa série que eu falei para vocês semana passada são as profecias. Segunda evidência hoje, vidas transformadas. As vidas transformadas são uma evidência muito forte de que há um Deus. E de que esse livro não é só um livro comum. Porque as pessoas leem e estudam a Bíblia e a vida delas muda. E o etíope muda de cor. E o leopardo muda as manchas. Ou seja, é um milagre. Porque por vontade própria, com esforço, né, com aquela gana que a pessoa tem, ela pode até conseguir mudar alguma coisa na vida dela. Mas a verdade é que é o seguinte, a gente acha que muda, mas o que está lá dentro permanece, a gente não muda. Só Deus consegue mudar. Lá no Japão eu conheci uma senhora, eu nunca vou esquecer o bate-papo que eu tive com ela. Porque ela falou para mim assim, pastor, eu tinha um problema muito sério. Eu estava com problemas emocionais, eu estava fazendo terapia e eu descontava tudo na geladeira. Aí ela estava bem obesa. Não vamos falar muito desse assunto, né? Semana passada eu já falei bastante. Hoje ela está ali. Então,
Ela ia na geladeira e assaltava de noite, de madrugada. Ela disse que... E ela comia. E ela disse que ela lutou contra aquilo e ela venceu. Só venceu um problema para descobrir que estava com outro. Porque a partir dali, sabe o que ela começou a fazer? Ela virou o que a gente fala no inglês, shopaholic. A pessoa viciada em shopping. Gastava e comprava roupas novas. E aí, na casa dela, estavam as pilhas de roupas novas, assim, com etiqueta. Porque tinha um problema. E eu sei que tem umas pessoas que têm esse problema, porque eu também tenho esse problema. O problema de olhar no espelho e ver outra coisa. Já viu gente assim? Eu lembro que eu estava com a minha esposa em Sydney, na Austrália. E tem coisa que a gente esquece, né? Tem coisa que choca a gente nunca vai esquecer. A gente viu uma senhora, moça, eu não sei nem que idade que ela tinha. Ela estava passando assim, era literalmente pele e osso. Eu nunca vi uma calça tão estreitinha assim. Ela tinha, ou era o quê? Bulimia, ou anorexia, porque ela era um palitinho. E é o tipo de gente que olha no espelho, e ela é magrinha, mas ela olha no espelho e ela se vê o quê? Gorda. Não importa. Ela é magra. Devia pesar uns 40, se pesasse 40 é alguma coisa. Mas ela olhava no espelho e via 100. Aí minha esposa fica falando para mim, você tem que emagrecer. Eu olho no espelho, eu falo assim, mas tá bom. Esse povo está falando que eu estou gordo, eu não me vejo gordo. Ela disse que lá em casa, minha família, espero que eles não me vejam, todo mundo olha no espelho e se vê magro. Eu tenho que mudar, eu tenho meu óculos, cadê meu óculos? Vou colocar o óculos, acho que o problema é esse. Vamos pôr o óculos. Tá aí, Michele? É problema de visão. Pronto. Eu olho no espelho e eu não estou enxergando direito. Eu vejo um cara bonito, magro, saudável. Não, aí forcei, né? Eu sei, forcei. É verdade. Eu posso dizer outras qualidades, essa não, né? Então, é verdade. Aí aquela mulher, o que acontecia? Ela olhava no espelho, voltei lá no Japão, e ela se via magrinha ainda, no tempo que ela era magra, antes dela assaltar a geladeira à noite. Aí ela comprava aquele monte de roupa no shopping, só que era um número muito menor. Ela nunca ia usar nenhuma daquelas roupas, aí ela tinha que doar pilhas e pilhas de roupas. Então, você vê, aquilo tudo era um sintoma de um problema psicológico, sério, que ela não conseguia se livrar. Porque enquanto ela não resolver o problema, ela vai continuar com esforço, vencendo, quem sabe, esse efeito, né? Mas a causa... Então, tem algum problema emocional lá, que ela não resolveu. Primeiro, ela descontava na comida, ela ficou feliz que ela conseguiu controlar aquela compulsão, mas criou outra. E aí, ela pode até conseguir resolver essa, mas vai criar outra, e outra, porque a gente não consegue mudar a gente mesmo. Você não tem esse poder. A gente não tem essa capacidade. Você pode ler livros, você pode fazer terapia, pode até encontrar soluções, contornar o problema, desviar e tal, mas a raiz, a causa, vai ficar lá. Porque só Deus consegue pôr a mão dentro da gente e fazer assim, ó, e mexer, e mudar. Pensamentos, sentimentos, traumas, coisas que a gente herda e vai passando a geração para a próxima. A gente já nasce cheio de problemas, e aí nossos pais, com boas intenções às vezes, criam mais problemas na gente, e a gente vai crescendo com esses problemas. Dá para mudar essas coisas? Sozinho não dá. Deus é o grande psicólogo, Ele que muda. Aqui na Bíblia, a gente encontra histórias e mais histórias reais e verdadeiras de pessoas que foram transformadas. E Deus transforma a condição do ser humano de muitas coisas para outras coisas. Por exemplo, Ele transforma o medroso em corajoso. Verdade? Vamos ver algum exemplo? Quem que lembra aí algum exemplo? Que era medroso e se tornou corajoso. Tem vários. Quer ver um? Moisés. Estava com medo? Depois de 40 anos, pastorzinho de ovelha lá no deserto, vou lá falar com o faraó. Aí outra vez, vamos voltar lá no Cláudio Duarte, né? Que eu me divirto com ele. O que ele fala? Estava lá, estou velho, 80 anos, não sei falar mais, estou aqui, ó. Aí falou, não tem problema. Teu irmão mais velho vai te ajudar. Quer dizer, outro velhinho, né? O mais velhinho. Deus é engraçado, né? Ah, você está velho, 80 anos, vou mandar o mais velho para te ajudar. E foi lá e resolveu tudo, não foi? Estava com medo, saiu de lá corajoso. O homem teve coragem de entrar no Mar Vermelho, abrir aquilo, também depois de 10 pragas no Egito.
Depois de ver tudo aquilo, ele falou, abre mar aí que a gente passa. Claro. Então, Josué não estava com medo? Eu já falei aqui uma vez dessas histórias. Lembra de Josué? Foi orar de madrugada, porque estava com medo de Jericó. Aí encontrou com Jesus, que veio como soldado, com a espada. E aí, qual que é o texto que a gente já viu? Josué 1,9. Ser forte e corajoso. Por que mandou ele ser corajoso? Que era medroso. Estava com medo. Seja corajoso. Então Deus transforma covarde em corajoso. Transforma. Então, olha só, Deus transforma o tolo em sábio? Transforma. Deus transforma pobre em rico? Sim ou não? Sim. Transforma miserável em pobre. Já é bom. Já é bom. Começa aí. Porque às vezes a gente acha que pobreza é um problema. Pobreza não é problema. Miséria é um problema. Jesus falou assim, os pobres sempre tereis convosco. Pobreza não é problema. Pobreza é o seguinte, você tem tudo que você precisa para viver, não tem luxo. Miséria é quando você não tem o que você precisa para viver. Isso Deus não quer. Isso aí não dá. Passar fome, passar frio, não ter um lugar para dormir, isso é miséria. E aí quantas histórias na Bíblia a gente tem de pessoas que estavam na miséria e Deus transformou a vida da pessoa, tirou da miséria para a pobreza, melhorou. A pessoa já tinha o que ela precisava. Quer ver? Tinha uma mulher viúva com um filho. Chega um profeta lá e fala assim, estou com fome, faz alguma coisa para eu comer. Aí ela falou, eu só tenho um pouquinho de farinha e óleo, acabou. A gente vai fazer um pãozinho, eu vou comer, meu filho vai comer, e aí a gente vai morrer. Isso aí é o quê? Miséria. Estava na miséria. O profeta chegou, subiu um degrau, saiu da miséria para a pobreza. Tinha luxo? Não tinha. Tinha o que suprir as necessidades? A partir dali tinha. Deus mudou, transformou a vida daquela mulher, do filho dela. Tirou da miséria para a pobreza. Estava feliz na pobreza? Estava na miséria. Melhorou. Deus faz isso. O que ele fez na vida de Jó? Devolveu toda a riqueza para ele. A palavra de Deus diz assim, meu é o ouro e a prata. Deus é dono de tudo. Então ele pode mudar a vida das pessoas nesse sentido também. Pode mudar da tristeza para a alegria? Transforma a vida da pessoa da tristeza para a alegria? Quem que lembra alguma história na Bíblia? Alguém que saiu da tristeza para a alegria? Tem alguma história? Consegue lembrar? Maria Madalena, pode ser. Quem mais? Esther, ela e um povo inteiro, né? Saiu da tristeza para a alegria. Todas as mulheres que eram estéreis, pensa nelas. Tem pelo menos 8 ou 9 mulheres que não podiam ter filhos, 8, que não podiam ter filhos, estavam na tristeza. Ana, quem sabe, é a maior delas, né? Estava triste mesmo. Raquel, a esposa de Jacó, de Israel, estava triste. Deus não tirou da tristeza para a alegria? Quem que foi a avó do Israel, do Jacó? Quem foi a avó? Também era estéril. A mãe dele era. Mas a avó dele, Rebeca, era a mãe dele. E a avó dele? Sara. Né? E aí deu o nome de Isaac. O que quer dizer Isaac? Cadê os conhecedores da Bíblia? O que quer dizer o nome Isaac? Pesquisa aí no Google e me fala. Olha aí, o que quer dizer o nome Isaac? Por que deram esse nome para ele? Senhor é minha alegria. Porque ela estava na tristeza. Aí ela ficou tão feliz que deu o nome para o filho. Agora eu estou feliz, o nome do meu filho, o Senhor é minha alegria. Ele que me deu alegria, ele pôs um sorriso no meu rosto. Deus transforma a vida da pessoa da tristeza para a alegria. Olha quanta coisa boa. Não importa a situação que o ser humano se encontre, não importa o problema que você tenha, Deus é aquele que transforma a nossa vida. Da tristeza para a alegria, da pobreza para a riqueza, da insatisfação para a satisfação, da miséria para uma situação melhor. E espiritualmente, acima de tudo. Porque o texto diz aqui o quê? O que diz? Como que vocês podem fazer coisas boas se estão habituados, estão acostumados a cometer pecados, a fazer o mal, a fazer aquilo que ofende a Deus? Não tem como uma pessoa pecadora, com um passe de mágica, começar a fazer coisas boas, naturalmente. A gente pode fazer atos de bondade
mas são manchados pelo nosso pecado, porque tem uma intenção negativa por trás, porque tem algum interesse. Com interesse as pessoas fazem tudo, e conseguem iludir, enganar as outras. É só ver qual que é a data da próxima eleição, vai alguns meses antes lá no meu país, você vai ver. Uns camaradas que ficam tudo bonzinho, generoso, vão nos bairros e vão dando coisa, e vão prometendo coisa, e vão fazendo isso, porque tem um interesse. Aí vira um santo, aí bonzinho. Né? Você vê um homem apaixonado. Como que é, Michele? Propaganda enganosa? É por isso que ela fala para mim. Ela olha para mim e fala assim, você tem que perder uns 10 quilos, que não foi com esse que eu casei. Né? E a promessa foi contrato antes do casamento. Estou prometendo aqui, ó, em público. Vou voltar ao peso original. Porque ela falou assim, foi contrato antes de casar. Né? Então, propaganda enganosa. Homem é bom em fazer propaganda enganosa. E aí é o seguinte, a mulher tem que ter um saco de perdão que ela vai doando, e doando, e doando, e não tem fim, né? Parece o saquinho do menino que levou o pãozinho e peixinho para Jesus, nunca acabava, tem que ir multiplicando, porque, olha, é difícil. Por quê? Então vamos entender isso e agora a gente vai começar a pensar. A transformação de uma vida feita por Deus, ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode ser instantânea, em algum assunto específico, e isso não depende dele, depende de nós. Porque Deus tem poder para transformar a gente, sim ou não? Tem. A questão é, você crê que Ele pode transformar você? É questão de fé. Segundo, quanto você deseja ser transformado por Ele? Esse é um primeiro ponto. A gente vai falar sobre isso, eu vou concluir essa ideia. A outra é que a transformação da vida também é um processo que leva a vida toda. Porque ninguém vira santo da noite para o dia. Não existe isso. Agora, conforme você vai convivendo com Jesus, realmente convivendo com Ele, o que vai acontecendo quando a gente convive com uma pessoa? A gente vai ficando igual, vai ficando parecido. Quando eu conheci aquela moça, tinha muita coisa que eu não gostava, e por conviver com ela eu passei a gostar. E hoje eu gosto mesmo. Aprendi, porque ela gosta. E tem muita coisa que eu gosto, que eu fiquei muito feliz, porque ela gosta também. Ela aprendeu a gostar daquilo que eu gosto, por conviver. E a gente vai ficando parecido. Aí, de repente, eu começo a dizer as frases que ela fala as frases que eu digo, ela pensa parecido comigo, e aí, porque é por isso que a coisa dá certo, já há 16 anos de casado, mais 3 de namoro. E ela falou para mim essa semana, nossa, ano que vem, 20 anos que eu estou com você. Eu falei, você está me aguentando 2 décadas? Que difícil, hein? Ô fardo! 20 anos. Mas por que dá certo? Porque a gente está disposto a fazer isso. Eu aprendo a gostar do que ela gosta, ela aprende a gostar do que eu gosto. A convivência vai mudando a gente. Afinidade, vai criando afinidade. Vai criando pontos em comum. Isso é a comunhão. Quando a gente tem comunhão com Deus, a gente vai criando pontos em comum com Ele. E aí a gente vai ficando parecido com Ele. E essa transformação, que a Bíblia chama de santificação, é se tornar santo. Santo quer dizer, pertence a Deus. Eu sou santo quando Deus está na minha vida. Então, o processo de transformação, ele pode ser instantâneo, ele também pode ser um processo que leva a vida toda. Então, primeiro, no segundo processo eu não posso desistir. Eu tenho que caminhar com Deus o tempo todo. Todos os dias. E eu vou crescendo e vou me tornando mais parecido com Jesus. Agora, a transformação instantânea, ela acontece quando a gente tem muita necessidade e quer muito ser transformado e mudado. E isso pode ser feito através, isso a gente já estudou, do jejum e através da oração na madrugada. Por quê? Eu já expliquei. Porque envolve um sacrifício. Você está dizendo que aquilo é mais importante do que o alimento, aquilo é mais importante que o seu sono. Deus pode transformar. Eu quero contar para vocês um exemplo de uma pessoa que foi transformada num instante. Mas eu tenho vários amigos, por exemplo, amigos que fumavam e um dia olharam para o cigarro e falaram, eu nunca mais quero fumar. E foi uma decisão tão forte, com oração e com Deus, que Deus arrancou aquilo da vida da pessoa. No dia seguinte, a pessoa já não queria mais. Ficou com nojo. Aversão. Mudou. Então, isso pode acontecer. Tem uma foto, eu queria que colocasse ali, de um homem que eu admiro muito.
Ele é escritor, tem vários livros, tem um filme em Hollywood feito com um ator que até ganhador do Oscar. Alguém conhece esse homem? Ben Carson. Ben Carson nasceu numa família pobre, o pai abandonou a mãe, ele e o irmão. Não teria um futuro. Morava num bairro pobre, perto da cidade de Detroit. De idade. Essa é a história dele que mais me impressionou. Porque isso é um exemplo de como Deus pode transformar uma pessoa. O pai dele era alcoólatra, tinha problema com drogas, era violento. Foi talvez até bom que ele abandonou a mãe e os irmãos, que deu a chance para eles terem um futuro brilhante que eles tiveram. Mas ele herdou aquilo do pai dele, e ele era violento. Ele estava na escola, 10 anos de idade, e ele carregava com ele um canivete. E certas pessoas não devem ter certos objetos consigo. Porque ele brigou com um menino da turma dele, na saída da escola, um dia, e ele nem pensou. Quando ele viu, ele já estava com o canivete na mão e já foi na barriga do menino com toda a força. E, por acaso, acertou a fivela do cinto. Só que ele foi com tanta força para furar mesmo a barriga do menino que a lâmina quebrou. Pá! De tão forte. Quando ele olhou para aquele canivete com a lâmina quebrada e viu o que ele tinha feito, sem pensar, ele foi correndo para casa. Entrou em casa, se trancou no banheiro e ficou lá. Chorou, orou, conversou com Deus, porque ele não estava acreditando em quem ele era. É aquela história de olhar no espelho. E ele olhou no espelho e viu quem ele era. E ele não gostou. E ele falou, eu não quero mais ser violento. E ele orou e falou com Deus, eu só saio desse banheiro no momento que o Senhor me transformar. E eu saio daqui sabendo que eu nunca mais vou reagir dessa maneira, que eu nunca mais vou ser violento. Sabe quanto tempo ele ficou lá no banheiro? 6 horas. 6 horas ele ficou trancado no banheiro. Porque ele falou, eu só saio daqui se eu estiver transformado. Foi a mesma coisa que fazer um jejum, foi a mesma coisa que levantar na madrugada. É você dizer para Deus, a tua bênção para mim nesse momento é mais importante que tudo. E ele ficou lá até que Deus deu a certeza para ele. Benjamim, Ben, pode sair, você é outra pessoa. E ele saiu dali sem saber que um dia ele ia continuar usando facas, bisturis, para salvar vidas, não para tirar a vida das pessoas. Se tornou o maior neurocirurgião do mundo. Então Deus pode transformar a gente, e às vezes é num instante, num segundo, num momento, mas depende da gente querer, da gente pedir, da gente implorar e dizer, eu quero ser transformado, eu quero ser alguém melhor, eu quero que o Senhor tire isso da minha vida, tire esse vício, tire esse mau hábito, tire esse traço de caráter, eu quero ser como Jesus. Agora, como que a gente mostra esse desejo? O problema é que a gente não quer, a gente está feliz como a gente está. Agora, se você chega nesse momento, então o que eu digo para você? Jejua um dia por isso. E ora, pedindo para Deus, tira isso da minha vida, transforma meu coração, me faz uma pessoa nova. Levanta na madrugada e gasta um momento de oração na madrugada. E se for preciso, faz isso 2, 3, 4, uma semana. Até você ouvir de Deus, você mudou. Foi o que ele fez. 6 horas trancado dentro do banheiro. Saiu dali uma pessoa calma, tranquila, para nunca mais ser violento com ninguém. Então nós podemos experimentar a mesma coisa. Você e eu. Se a gente tiver o desejo de verdade de ser diferente, de ser transformado, esse é um dos maiores milagres que podem acontecer. Alguém ser transformado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E todos nós precisamos. Em uma área ou outra da vida, de uma maneira ou outra, a gente precisa ser transformado. A gente precisa ser mudado. Só que eu não consigo mudar a mim mesmo. Eu não tenho força para mudar a mim mesmo. Eu não tenho ferramentas, eu não tenho capacidade para me mudar. Mas Deus pode. Porque Ele me fez. Ele fez você. E Ele conhece você e a mim melhor do que a gente mesmo. E Ele sabe onde que os fiozinhos estão trocados lá dentro. E Ele vai lá e encaixa o fiozinho no lugar certo.
Hoje estava saindo de casa com meus meninos, a gente passou de frente de uma loja e estava assim, um painel cheinho, era uma foto enorme, mostrando o que vendia lá dentro. Sabe o que tinha assim na foto enorme? Um monte de porca, parafuso, um monte de coisa assim. Aí eu olhei para o Caléu e falei, Caléu, o que vende aí? Ele só olhou assim e falou, parafuso. Aí a Michele falou assim, seu pai está precisando ir nessa loja. Porque tem uns ali que estão meio... Tá mesmo, admito. Tem parafuso aqui que está precisando ser ajustado. Quem que não? Quem que não está precisando ir nessa loja? E ajustar um parafuso emocional, ajustar uma porca espiritual, ajustar aí, quem sabe, né, alguma coisa relacional. Todos nós estamos precisando ajustar algum parafuso. E Deus é o especialista que criou a máquina. E Ele sabe como ela funciona perfeitamente. Aí Ele pode fazer os ajustes. Ele só vai fazer se a gente permitir, se a gente convidar, se a gente pedir, se a gente implorar e disser para Ele, vem aqui, ajusta esses parafusos aqui. Está meio frouxo o negócio. E eu quero tudo justinho, funcionando bem. Porque quando está funcionando bem, você sabe como é bom. Quando você está feliz, quando você está radiando aquela alegria e diz assim, minha vida está 100%. Tem gente que não sente assim há anos. É ou não é verdade? Porque a vida está no desequilíbrio. E Deus está ali com a caixa de ferramentas só esperando. Eu tenho todas as ferramentas. Eu posso e eu sei consertar você. Me dá uma chance. Que eu vou aí ajustar tudo e você vai sair daqui assim, ó, para a vida, levando alegria para todo mundo que entrar em contato com você. Vamos fazer a nossa oração? Vamos vir aqui pedir para Deus transformar a nossa vida, seja num momento, seja num processo longo. A verdade é, eu admito, eu preciso ser transformado. E esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. É você admitir, você dizer assim, eu preciso ser transformado, eu quero mudar, eu quero ser alguém melhor. Porque não importa quanto tempo a gente já viveu, né? Se foi 10 anos, 20, 30, 80, 50 como eu, quase chegando aos 50. Mais de 80. Isso aí, amém. Mas todo mundo tem defeito e a gente precisa, mas Jesus consegue consertar, Ele consegue acertar. Paulo falou isso, né? Ele falou assim, o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu tento fazer eu não consigo. Ele estava naquela jornada. E Paulo foi alguém transformado, foi ou não foi? De perseguidor para perseguido. Olha que transformação. E aí um dia, mais para frente, depois de conviver com Jesus, ele diz assim, agora eu sei que Jesus está me transformando, porque não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Ele já não era mais aquele Paulo que o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Agora ele estava dizendo assim, eu sigo as pegadas de Jesus. E Ele transformou minha vida. E se Ele transformou minha vida, Ele estava dizendo para a gente, eu também posso transformar, Ele pode transformar a vida de vocês. E a vida dele era isso. Ele ia de um país para o outro, uma cidade para outra, fundando igrejas e ensinando as pessoas como seguir o exemplo dele. Porque ele chegou lá, a gente também pode chegar lá. A gente só tem que buscar. Vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque a Tua palavra mais uma vez falou no nosso coração. E nós vemos na Bíblia tantas vidas transformadas, cada um com a sua necessidade, cada um com o seu problema. E o Senhor tem solução para todos os problemas, para todas as pessoas. O Senhor é aquele que tem a caixa das ferramentas, que consegue ajustar onde estamos com problemas, onde a coisa não está funcionando bem. Transforma a nossa vida. Faça esse milagre, que é uma evidência do Teu poder e do Teu amor para conosco. Vem nos transformar espiritualmente, mas também em todas as outras áreas que temos necessidade, em todos os outros pontos que temos problemas. Se for preciso fazer num instante, faça essa transformação que nós precisamos, se for uma emergência, algo crucial que está criando problemas para nós. Mas também, Pai, tenha paciência conosco e nos leve nessa jornada da santificação, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, nos tornando melhores do que já fomos, mais parecidos com Jesus, que é o nosso alvo maior. Abençoe a cada um que está aqui hoje, cada um que ouviu esta mensagem
Que o Teu Espírito toque a nossa mente, o nosso coração e mostre a nós os pontos que precisamos mudança. E nos ajude a gastar tempo contigo, em comunhão, para aprendermos a ser como Jesus, para que sejamos transformados. Abençoe aqueles que estão online acompanhando, seja agora ou um outro dia, que também sintam a Tua presença e a Tua bênção onde quer que estejam. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e nos transforme completamente. Amém.